Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que todos estejam muito bem. A gente vai agora falar mais uma vez de português. A gente vai falar de uma matéria que vocês já viram na série anterior, que é... Tchararam, nós vamos falar de verbos. Exatamente, vamos falar de verbos. Verbos nada mais indica, né, uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. O verbo, ele tem uma concordância com pessoa, com número, com tempo e com modo. Da pessoa, nós já até falamos naquela matéria e na última videoaula que nós falamos de pronomes. Quando a gente fala em verbos que têm a concordância com a pessoa e o número, nós estamos falando da primeira, segunda e terceira pessoa, do plural ou do singular. Então, quando a gente fala na pessoa, na concordância do verbo com a pessoa, porque pode estar na primeira, segunda ou terceira pessoa. Quando a gente fala da concordância dos verbos com o número, nós estamos falando em singular, em plural. Nós também temos na concordância dos verbos o tempo, que é o presente, o pretérito, que vocês também conhecem como passado, e temos o futuro. São 3 tempos verbais: o presente, o pretérito e o futuro. E nós também temos a concordância do modo. Nos verbos nós temos 3 diferentes modos. Vou mostrar para vocês os modos dos verbos. Então vamos lá. O verbo, ele pode estar no indicativo. Quando a gente falar que o verbo está no indicativo, ele indica certeza diante de um fato. Aí eu tenho um exemplo aqui. Eu canto na escola. Então eu tenho a certeza desse fato. Eu sei que eu canto na escola. Então, quando a gente diz que um verbo está no indicativo, é quando ele indica a certeza de algum fato. Ok? O outro modo do verbo é o subjuntivo. O subjuntivo, ele indica uma possibilidade, alguma coisa hipotética que a gente ainda não sabe, não tem tanta certeza. Então, um exemplo: talvez eu cante na escola. Então, eu não sei se eu vou cantar, se eu não vou cantar. Talvez eu cante na escola. Então, toda vez que o verbo estiver no modo subjuntivo, é que ele indica uma possibilidade. E o outro modo verbal é o imperativo. Toda vez que o verbo estiver no modo imperativo, ele indica uma ordem, um conselho, um pedido. Olha o exemplo da frase: cante na escola. Então, toda vez que o verbo estiver no imperativo, ele indica uma ordem, um conselho ou um pedido. E então, esses são os 3 modos do verbo: o imperativo, o indicativo e o subjuntivo. Então, não esqueçam que verbo é uma ação praticada por um ser. Então, pode ter um fenômeno, pode estar num estado, ok? No fenômeno da natureza, no caso. Então, toda ação praticada por um ser, né, nós chamamos de verbo. Então, nós vamos ver no decorrer deste 4º bimestre, né, que a gente ainda tem bastante tempinho ainda aí para a gente fazer as atividades relacionadas a verbos. Então, nós vamos estar falando em outros capítulos mais na frente sobre verbos, sobre diferentes tipos de verbo. Então, a gente vai estar fixando bastante e vocês vão dar continuidade nos outros anos seguintes. Ok, meus amores? Então vamos fazer as atividades? Vamos lá? Vamos treinar bastante os verbos? Então não esqueçam dos tempos verbais, dos modos verbais, ok? Da pessoa, do número, e façam as atividades com bastante atenção.
Não esqueçam, nós temos o grupo para tirar dúvidas. Então não deixem de fazer uma atividade porque vocês estão com dúvida. É só perguntar. Não deixem de perguntar. É muito importante a participação de vocês. Ok, meus amores? Façam as atividades com bastante atenção e qualquer ajuda, qualquer dúvida, é só perguntar, ok? Beijinhos, fiquem com Deus.